Agora vamos pegar a nossa peruquinha e vamos encaixar na cabecinha da nossa boneca Belinha, de uma forma de que vocês vejam que fique harmoniosa com a parte que será a face dela, para que depois a gente possa bordar os olhinhos, sobrancelha, narizinho, boquinha, pintar as bochechinhas e por último colocarmos os brinquinhos dela. Esses marcadores aqui, eles ainda vão servir para nós podermos ter noção de onde deverá ser a marcação do meio da cabecinha, das laterais, das orelhinhas. Eu costumo pegar esses alfinetes longos assim, depois que eu definir aonde exatamente eu quero que ela fique, eu coloco esses alfinetes antes de começar com uma linha a prender a volta da cabecinha dela, que vai ser feita da seguinte forma: os pontos vão ser aleatórios, só que nós vamos pegar assim, ó, de preferência comece atrás, tá? Na nuca. Vão indo pregando de maneira que vocês vejam que fique imperceptível a costura. Mas de qualquer forma os cachinhos vão cobrir essa costura, mas vocês vão fechando ponto por ponto toda a voltinha dela, pegando entre os cachinhos e também o ponto que está no cachinho, de forma de que ela fique bem firme. Eu não vou fazer aqui com vocês porque é uma costura totalmente simples e já tá difícil de manusear ela agora, já que ela está tão grande e a peruquinha dela ficou bastante rechichuda, com bastante volume. Então vocês colocam ela no colo de vocês ou sobre uma mesa onde vocês possam ter bastante movimento para poder costurar toda a voltinha da cabecinha dela. E eu volto quando estiver totalmente pronta para começarmos a bordar a face. Voltei para mostrar para vocês como ficou a minha costura. Bom, eu levantei a camadinha de cabelo, a primeira, fui fazendo meus pontinhos, deixei esse aqui para ficar visível aqui para vocês verem, ó, entre como eu fiz os pontos. Aqui foi onde eu comecei, que eu deixei o fio maior, e aqui onde eu terminei, que ficou com um fiozinho já bem pequenininho, tá? Eu fui fazendo, olha, em toda a voltinha. Tanto que aqui vocês nem veem onde tá minha costura, ó, mas ela tá aqui, ó. Percebem? E aí fui indo, ó, em toda a voltinha. Agora nós podemos tirar esses marcadores e viram o quanto eles, desde o início, foram essenciais para nós? Para que pudéssemos ter sempre o sentido aonde era o começo, as laterais, o meio da cabecinha. Pois é, eu me preocupo de todas as maneiras para facilitar o máximo a execução do trabalho para vocês. Vou tirando as fotos para a nossa apostila. Aliás, eu quero falar uma coisa sobre a apostila. Muita gente entra em contato comigo e diz assim: ah, eu quero a apostila. Aí eu dou o valor e a pessoa me diz assim: ah, mas ela não faz parte do bônus? Não, gente, o bônus, eu vou explicar o que que é. Eu acredito que a maioria sabe. A maioria sabe, sim. O bônus, por exemplo, é algo tipo isso daqui. Vocês vão dizer assim: gente, isso aqui não é a boneca Belinha. Ela está com um vestidinho. Sim, ela é a boneca Belinha. Eu tava deixando pro final para mostrar para vocês qual é o grande bônus para todos que tiveram a paciência de acompanhar, para que a gente finalmente finalize a nossa boneca Belinha. Mas eu já vou antecipar para vocês, o maior bônus de todos é esse vestidinho aqui, porque eu quero desmistificar o rótulo que foi imposto na nossa boneca Belinha desde o início como uma boneca porta-papel higiênico. Por quê? Porque ela não é só uma boneca porta-papel higiênico. Ela é uma boneca articulada, ela é uma boneca que ela senta,
ela dobra as perninhas, mas, porém, entretanto, ela não tem arames por dentro. Então, ela pode ser perfeitamente uma boneca para você presentear para uma criança, para colocar sentadinha no sofá, na sala com você ou no quarto. E era isso que eu queria. Esse é o grande bônus que eu desde o início falei que seria para o final. Eu vou ensinar vocês depois desse vídeo aqui a fazer esse lindo vestidinho, que claro que não é dessa cor aqui, vai ser de uma cor, vai acompanhar com a pantufinha. Porque aí vocês vão dizer assim, mas Johnny, ela está com a pantufinha, como ela vai estar com o vestidinho? Eu vou ensinar um truquezinho aqui para vocês, como transformar essa pantufinha numa sandalinha. Vocês vão amar. Durante o vídeo ou no final, às vezes no decorrer do vídeo eu já falo, olha, vou dar um bônus agora para vocês. Mas nunca me referindo de que o bônus é a apostila, ok? Eu vou arrematar agora esse fio aqui da seguinte forma. Eu pego ele, coloco ele dentro da minha agulha e simplesmente saio para qualquer um outro lugar. Aqui tem um alfinete. Qualquer outro lugar e arremato ele, assim como esse aqui, ó. Que foi onde nós terminamos os nossos cachinhos. E aí vamos vir para bordar a nossa tão linda face. Agora, com os nossos cabelinhos já presos, nós podemos ter noção aonde nós queremos que os olhinhos estejam, o narizinho, a boquinha. Então, vamos começar pelos olhinhos. Eu geralmente gosto de colocar um alfinete aonde eu imagino, hipoteticamente, que sejam os olhinhos dela. E aí eu fico observando para ver se está bem no meio, se está alinhado com o rostinho dela, se tem espaço aqui para a gente poder delinear as sobrancelhas dela. Os olhinhos são esses aqui que são tipo um sapatinho, ó. Eles têm um pezinho aqui embaixo, que a gente vai colocar aqui, no lugar desses dois alfinetes aqui, que eu já demarquei. E eu uso a linha âncora, que é a mesma linha que depois eu vou usar para bordar aqui e delinear os olhinhos dela, que é uma linha bem firme. E eu uso ela assim, eu não tenho o hábito de partir ela, eu uso exatamente como ela veio, demarcado com os alfinetezinhos. Botei colorido agora para poder observar melhor. Vocês sempre dão uma olhadinha nas fotos, que elas são explicativas, o passo a passo que a gente dá durante a videoaula. Então agora, como eu já defini a altura dos olhinhos e do narizinho, fica fácil para saber aonde que nós vamos pregar o botãozinho que vai dar origem aos olhinhos dela. Eu pego um filão, me preocupo que essa agulha possa passar aqui, ó. E aí, tudo eu posso enfiar esse fio aqui, ó, e sair aqui. Olha, ele vai ficar na altura que eu quero. Eu saio aqui e já vou direto pra cá. Tiro o alfinete e vou pôr outro olhinho. De novo, vejo se eles estão alinhados. Eu voltei com o fio pra cá, passei de novo mais uma vez aqui, não deve dar pra ver. Dei uma leve puxadinha, olhem, percebem? E agora vou pegar esse fio de novo, vou sair aqui. E eu não vou propriamente dito atar ele, eu vou deixar ele em espera, até depois quando eu for bordar a boca. Agora nós vamos delinhar as sobrancelhas dela. Lembram-se do lápis que eu comentei com vocês no início da primeira videoaula dos materiais? Pois é para delinear as sobrancelhas dela.
Que aí, se a gente vê que não ficou bem harmonizado os traços da face dela, a gente pega e refaz, fica mais fácil. Uma coisa que eu queria dizer pra vocês, por favor, não façam aquele tipo de sobrancelha assim, reta, quem está zangada, ou que ela fique com os olhos tristes. Então vocês peguem e deem uma leve encanoadinha, como se fosse um arco assim, mas não bem um arco, é uma coisinha tipo assim. Aí é fácil vocês delinearem, porque se vocês verem que não ficou legal, vocês desmancham e fazem de novo. Olhem, ficou uma coisa bem suave, mas não ficou aquela coisa marcada, como se ela tivesse triste ou zangada. Ficou uma coisa suave, coisa de rosto de bonequinha. E agora de novo nós vamos pegar um fiozinho desta linha âncora e vamos bordar esses tracinhos aqui. O que é um bordado bem simples, vocês vão perceber. Eu também vou começar introduzindo a minha agulha aqui, ó, na lateral, para poder sair aqui onde eu marquei, onde será o início da nossa sobrancelha. Peguei um fio bem generoso e aí agora eu vou vindo aqui simplesmente cobrindo os espaços de que eu delineei com o nosso lápis. Simples assim, sem muita ciência não. Eu faço esse lado, depois eu faço o outro lado e depois eu venho e refaço de novo, passinho por passinho. Aí se eu olhar aqui, por exemplo, que eu não gostei muito, porque ele não ficou bem alinhado, eu tenho a opção de desmanchar. Desmancho e volto de novo. Voltei aqui onde eu achei que não tinha ficado legal. A gente volta assim, pra trás. Então, vamos supor que eu quisesse voltar aqui, tá? Eu faço isso quando eu quero voltar. Eu enfio a agulha aqui e puxo. Foi isso que eu fiz aqui. Voltei, cobri ponto por ponto. Quando eu cheguei aqui no meio, eu simplesmente introduzi minha agulha aqui. Saindo aqui, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Até aqui onde está a linha do meu lápis. Quais são os outros detalhes que eu gosto de salientar para vocês? Quando eu terminei aqui a nossa segunda sobrancelha, eu coloco ela de pé diante de mim e fico observando se todos os pontos foram iguais. E se vocês observarem, eles estão iguais. Outro detalhe, vocês veem aqui, ó, ficou esse ponto trabalhado, esse aqui e um no meio, bem no meio do rostinho dela. Outro detalhe, se vocês abaixarem aqui o olhinho e contarem, tem 1, 2, 3, 4 pontos entre o início da sobrancelha ao término dela. 1, 2, 3, 4. Então elas têm o mesmo espaço entre o meio e o início e o fim delas. Isso significa que elas estão alinhadas. Depois disso, eu vou e refaço passo a passo todos os pontinhos que eu fiz, para que eles ficam mais salientes. Agora que eu tenho certeza deles, eu posso fazer com segurança até aqui. Quando eu terminar aqui, eu vou de novo sair aqui entre os cachinhos e posso arrematar. Fiz o bordado, depois o rebordado. E uma coisa que eu gostaria de salientar para vocês é o seguinte: tome bastante cuidado quando vocês forem bordar, porque essa linha aqui, a âncora, ela é toda assim fragmentada, justamente porque ela é especial para bordar ponto cruz. Então ela vem assim cheia de fiozinhos pra gente usar esses fiozinhos separadamente. Como aqui não é o caso, vocês têm que cuidar para que ela não vá se partindo quando vocês vão dando os pontinhos, porque aí fica feio, fica uma sobrancelha descabelada. Bem, agora eu vou pegar a minha agulha aqui, ó, vou introduzir, vou procurar onde é que tá o meu fiozinho, que tá aqui, ó, e vou sair com a minha agulha aqui. Eu tiro, arremato e escondo a linha.
Agora, gente, nós vamos procurar um alinhamento do rostinho dela, onde vai o narizinho. Nós vamos deixar espaço aqui para a boquinha. Mais ou menos isso, né? Aqui tem que ficar um pouquinho mais para baixo, ó. Vou colocar a linha, a mesma cor que nós usamos para fazer o tom de pele dela, para poder bordar o narizinho. E logo em seguida a gente começa bordando os lábios. Vamos remover o alfinete aqui, que é onde nós marcamos o narizinho. E aí, muito simples, nós vamos pegar aqui, ó, 3 pontinhos, se nós acharmos 3 pontinhos o suficiente. Vou deixar um fiozinho mais ou menos comprido, assim, pra gente não passar trabalho pra esconder ele, ocultar ele. E aí o narizinho dela vai ser isso, ó. Nós pegamos aqui, ó, um pontinho que dá no meio, um da sobrancelha e o outro da sobrancelha, formando 3, né? E aí vamos passar algumas vezes assim, para formar um sinalzinho do narizinho, ó. Assim, quantas vezes vocês acharem necessário, só não deixem ela na ajuda. Eu também vou pegar, eu vou deixar o meu fiozinho aqui em espera. E vou vir com o fiozinho agora pra gente bordar a boquinha. O fio que eu escolhi para bordar a boquinha é esse daqui. É linha princesa de seda, a grossa. Que é aqui eu costumo fazer os nossos chaveirinhos. Por quê? Porque ela é brilhosa e extremamente resistente. Por que eu preciso de uma linha extremamente resistente? Porque agora ao bordar a boquinha, eu vou enfiar a ponta, o que seria a primeira parte do lábio, vou sair aqui no olhinho. E aí eu vou puxar para formar uma bochechinha. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou alinhar nossos lábios. Então, recapitulando. Como que eu sei que a boquinha está bem no meio? Porque aqui nós já sabemos que o narizinho está bem centralizado. Um pontinho reto da sobrancelha, o outro aqui e o bem do meio aqui. Então, logo, este aqui é o nosso meio da boca. Contemos 1, 2, 3, o início do lábio. 1, 2, 3, o início do lábio. Se vocês forem ver, ó, está reto. É a carreira que nós queremos para os nossos lábios. O meio é um pontinho abaixo dessa carreira. Eu vou narrar para vocês o que foi que eu fiz. Por quê? Porque tem que ter muita força, tem que trabalhar com as duas mãos. Então fica difícil de eu gravar isso aqui, esse pequeno espaço entre a boneca e a câmera, tá? Então o que foi que eu fiz? Eu peguei a minha agulha, aqui, que tá aqui. Eu saí aqui, debaixo do olhinho dela, puxei o fio, tá? Vamos fazer de conta que eu vou fazer de novo, só que dessa vez sem força, só para que vocês acompanhem o raciocínio, tá? Eu fiz isso tudo aqui. Ai, peraí. Fazer e depois eu desmancho. Aí eu peguei, puxei bem, fiquei segurando com essa mão, enfiei de volta aqui, enfiei essa agulha aqui, continuei puxando o fio com essa mão aqui, enfiei aqui, tirei a agulha aqui, continuei pressionando com essa mão, removi, enfiei aqui e tirei aqui. Aí quando eu tirei aqui a agulha, eu peguei e dei um nozinho aqui, ó, com outro fio. Aí o que aconteceu? Ela ficou com uma leve inclinação aqui assim, como se fosse formar a ponta do narizinho dela. Então, isso que eu tenho aqui, que eu devo ter passado umas 3 ou 4 linhas, formando o que seria a ponta do narizinho dela, pra mim já é o suficiente. Então, eu vou pegar essas linhas agora, vou puxá-las pra cá, ou as duas para um lado, e vou arrematar e esconder aqui dentro dos cachinhos dela. Agora, o que nós vamos fazer? Vocês se lembram? Nós não puxamos o máximo esses olhinhos. Nós deixamos o fio aqui sem arrematar. Porque eu precisava que eles ficassem alinhados, porém não totalmente presos.
para que quando viesse aqui bordar a boca, eu pudesse ter essa façanha de levantar o olhinho e enfiar a agulha aqui e fazer esse nosso puxado. Agora, eu vou procurar esse fio aqui, ó, e vou puxar. De uma forma que eu vejo que eles ficassem bem firmes, vão formar como se fosse a superfície do nariz, ó. É que a bonequinha tá deitada, não dá pra ver direito, mas vocês estarão podendo observar isso, esse formato aqui do nosso narizinho. Aí sim, vocês podem dar um nozinho e arrematar, porque era isso que nós queríamos fazer desde o princípio. Olhem, perceberam? E é isso que será feito. Pronto, vou arrematar aqui também. Vou refazer o caminho do bordado para que os lábios fiquem bem delinhados, como a gente fez com a sobrancelha. Podes usar o mesmo fio do narizinho e sair reto aqui, enfiar aqui e sair reto aqui na orelhinha. E do mesmo jeito que vocês bordaram o narizinho, vocês bordem uma orelhinha, assim, olhem. Façam algumas 2 vezes a mais do que o narizinho, para poder ficar mais saliente, porque os cachinhos tapam e depois a gente vai colocar o brinquinho. É assim que eu faço as orelhinhas. Eu vou arrematar aqui e vamos pintar as bochechinhas. Já arrematadinho os fiozinhos no nosso rostinho lindo, maravilhoso. Aqui eu coloquei o brinquinho, ó, na pontinha da orelhinha. Vocês coloquem da cor que vocês desejarem, que combine com a roupinha dela, com o pãozinho dela. Das bochechinhas nós vamos precisar de um copinho de água, da cor que vocês escolheram pintar as bochechinhas. Eu escolhi um rosa bebê, tinta de tecido da Acrylex, que é uma corzinha bem clarinha, que eu acredito que dá com qualquer tom de pele que vocês tenham escolhido para a belinha de vocês. Claro, um clareador de tecido, que depois eu vou explicar para vocês por que ele é tão importante. Mas não se preocupem que não tem só esses potes grandes, tem desse tamanho aqui também, tá? Pequenininhos. Então, não se apavorem. Um paninho limpinho, macio, para poder limpar o pincel. Por que que eu optei em usar a tinta de tecido e não a maquiagem normal de adulto, de ser humano? Porque com o tempo a gente vai flexionando os dedinhos e vai borrando a maquiagem, vai espalhando pelo rosto. E se nós formos usarmos a nossa belinha para decorar outra parte da casa, como a sala, o quarto, corremos o risco de que aos poucos ele vá sumindo, sem falar que quando nós formos lavar ele vai sumir totalmente, né? A gente vai ter que repintar novamente. Bem, o clareador a gente usa da seguinte forma. Pegamos bastante no pincel e cobrimos toda a parte, inclusive a que vai ficar além de onde nós vamos pintar a bochechinha. Por quê? Porque o clareador, ele ajuda o tecido ou a linha a não absorver imediatamente a tinta, para não criar aqueles borrões que depois, como sendo tinta, largou, fez borrão, não tem como recorrer. Então, vocês preenchem bem esses cantinhos, esses furinhos aqui do crochê, que é para não ter esse problema. Feito isso, eu venho com o pincel, com a minha tinta rosa bebê e passo um pouquinho, ó. Então, com o pincel, a gente faz exatamente onde queremos que a bochechinha dela fique. Se acham que tem necessidade, venham com outro pincel seco, limpinho, e dão uma esfumaciadinha. Mas basicamente é isso. Ele vai ficar assim, bem delicado e bem assim natural.
não aquela coisa forçada, aquela coisa chapada que seria largar a tinta ali e a linha absorver toda ela e ficar aquele borrão. Ou aquela coisa manchada que seria usar uma maquiagem normal. Bem, gente, depois de feito essa bochechinha, vocês peguem e repitam no outro lado da bochechinha, exatamente a mesma nuance de tonalidade que vocês usaram aqui, vocês usem no outro lado da bochechinha. Apliquem o clareador além da bochechinha, peguem somente um pouquinho de tinta no pincel e espalhem de acordo com o que vocês acharem que está do mesmo tamanho dessa e esperem secar. Eu vou esperar secar a minha e aí vou vir aqui para juntos delinear os olhinhos dela. O nosso bordadinho do olhinho é esse pequenino detalhe que vocês podem perceber que em um olhinho e o outro não, já faz toda a diferença. Como é que eu faço ele? Também com uma linha preta da âncora, uma agulha alongada, eu enfio aqui, vou sair aqui de baixo e ele vai ficar assim, um V. Deixei aqui o fio para mostrar para vocês, porque agora de um olhinho eu já vou direto para o outro, ou não, vocês é que decidem, mas enfim, eu posso traçar uma linha reta e sair aqui, ó. Vou pegar, vou enfiar aqui, vou sair aqui de baixo de novo, ó. Vocês podem ver, tem um V com agulha, né, que tá bem difícil de manusear essa agulha aqui de baixo, sem ficar com as mãos à frente de vocês. Por isso que eu estou narrando. Saiam aqui, voltem, vão no ponto acima e façam o mesmo processo. Saem aqui, vem direto. E então, nossa belinha finalmente está pronta. O que eu posso acrescentar para vocês é que os olhinhos também podem ser bordados, ou aqueles que a gente compra, os aplicados dentro do crochê, conforme a gente vai crochetando, que caso não é o nosso caso aqui, porque afinal de contas o rostinho já está pronto, mas porém, entretanto, é uma opção que vocês podem vir a ter. E também os olhinhos bordados. Eu estou dando essa forma aqui para vocês como a mais prática e simples, e que vocês possam encontrar em qualquer lugar esses botãozinhos aqui. Então seria uma maneira prática, simples, barata e viável aonde quer que vocês morem. Sempre vão poder ter acesso a uma loja de aviamentos que possam ter esse tipo de botãozinhos aqui. Outro detalhe que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: muita gente tem me dito assim: ai, como é que ela segura o papel higiênico com as mãozinhas assim? Ela propriamente dita vai estar sentada, o bumbum dela já está apropriado para ficar sentada e encostada em alguma coisa. Bem, com isso e as perninhas encruziadas, as mãozinhas dentro do rolo do papel higiênico, por si só, ela já vai ficar segura. Até porque essa boneca ela é para enfeite, ela não é para ser tocada e desenrolar o rolo aqui nela, ela é apenas para um enfeite. Mas se vocês ou a cliente de vocês tem o hábito de usar aqueles rolos maiores, eu aconselho a usarem esse tipo de fecho aqui. Eu não sei dizer o nome desse fecho aqui, acho que é imantado, uma coisa assim. Ele é usado para bolsas. Vocês podem prender aqui, porque igual ele não vai aparecer costuradinho, que aí quando vocês forem colocar dentro do rolo, automaticamente ele tem um imã e ele vai ficar grudadinho assim, tá? E independente de que vocês depois queiram usar essa bonequinha para outro cômodo da casa, enfeitar, vocês é só remover isso aqui, ele vai ser costurado.
próxima videoaula vai ser o grande bônus que eu vou presentear vocês, que é este lindo vestidinho. Percebem as manguinhas? Que bonitinho, olha o detalhezinho. O pescocinho, a golinha. A sainha, com sobressainha rendadinha.